Opa, e aí pessoal? Quem não gosta de games, né? Chuta na cara. Cara, você É o viu Ash que vai aparecer? Ah, o Krauser. É o Krauser. Brincadeiras à parte, hoje eu vou apresentar pra vocês 5 razões de protagonistas jogam um game. É tudo voltado a game, então é de games, entendeu? O que importa é ser de games, né? Não importa como você faz, o que importa é ser de game. Valeu pessoal, espero que gostem. Bjorn... Eu errei, viado. Ou será que não? Ei, calma aí, errei. É Bjorn Archimage. Nosso protagonista, Jun, ele não tinha dinheiro, talento e nem sorte, né? Tudo começa com o nosso protagonista, ele tava enfrentando uma raid, né? E ele pensou que ele ia morrer, porque ele era muito fraco nessa raid, e ele fazia stream também, né? E o nosso protagonista, ele quase morrendo, ele acabou aparecendo nos tops 3 lá, o top 3 mais forte, né? Que seria o top 1, top 2, top 3. E acabou ajudando a matar esse dragão, né? Dessa raid aí. E nosso protagonista achou que ia ganhar uma fortuna, porque, tipo, essa raid era muito difícil. Só que o nosso protagonista não ganhou nada, porque o nosso protagonista ele não era forte, né? Então, os caras que fizeram o contrato com ele, acabou até menosprezando ele, porque ele era muito fraco, né? Então, tipo assim, ele não tinha por que pedir dinheiro, sabe? Tá entendendo? E ele tinha uma família pra sustentar, né? Ele tinha um irmão dele, que é cadeirante, e tem uma irmã dele, né? Então, tipo assim, ele tem uma família pra sustentar, a filha do irmão dele e o irmão dele. E o nosso protagonista, ele fica, tipo, muito triste, porque, tipo assim, ele queria ajudar a família dele através do jogo dele, através da conquista dele. E ele pensou, ele tava se recobrando do passado dele, né? Porque, tipo assim, esse jogo, ele te ajuda. Se você tiver algum talento na vida real, você pode usar nesse jogo, né? Se você tiver um talento de boxe e você usar um boneco que seja boxeador ou lutador, você desenvolve mais ali no jogo, né? E nosso protagonista, ele queria um personagem que fosse mago. Por quê? Porque nosso protagonista, quando ele era jogador de nosso protagonista era jogador de beisebol. Então, se ele tivesse um personagem que seria mago, ele poderia ajudar nisso, né? Já que a carreira dele, que era promissor no beisebol, acabou se desleixando porque ele teve uma lesão no ombro. Mas no jogo, o jogo não implica nessa lesão. Então ele podia usar um personagem que fosse bom em si. E ele tava voltando pra casa e apareceu um truque-sama. Aí você pensa, pô, o cara vai morrer, vai bom onde você cai? Não, ele não morreu, ele conseguiu desviar. Mas ali ele acabou sendo eletrocutado. Nosso protagonista vai pro hospital, ele acorda, ele segue a vida dele normal. E quando ele vai entrar na conta dele, a conta dele dá um erro. Nosso protagonista tem que fazer uma conta do zero. Só que agora ele tem um hacker, né? Ele pode ver as cartas, né? As pessoas não podem conseguir ver as cartas. Se você for rico, você pode criar outra e outra conta até conseguir uma carta forte, né? Só que nosso protagonista é pobre, então, tipo assim, mas agora ele pode ver a carta. E ele procura o arquimago, né? Que só o cara mais forte, que é o arquimago mais forte, ele conseguiu aquilo gastando milhares de dólares. E nosso protagonista vai conseguir aquilo de graça agora, né? E agora ele vai mudando completamente a trajetória dele, né? Se vai conseguir ou não sair desse cara pobre e fraco, eu vou deixar com vocês, pessoal. Simão é a queridinha da galera. Max Level. Um dia todos os registros da humanidade apareceram. Começaram com a arte, depois história, tecnologia e etc. Começando com os livros, é claro. Depois os registros digitais. E a humanidade entrou em caos de um dia para a noite, porque tudo sumiu. E quando o mundo já estava entrando num caos tremendo, apareceu um sistema. Esse sistema, o nome desse sistema era Zeus. Esse sistema Zeus, ele acabou recriando um mundo paralelo ao mundo real da humanidade, né? Chamado de Olympus. Então muita gente começou a frequentar o Olympus, até que o Olympus se tornou tão real que ele viria para o mundo moderno, né? Para o mundo real deles. E o que acontece? As pessoas começaram a fazer fortunas no Olympus. E quanto mais bem sucedido você era no Olympus, mais você era no mundo moderno. O nosso protagonista, ele acabou sendo sequestrado quando ele era level 6, ele era uma criança nesse mundo, no jogo, e ele acabou sendo sequestrado por um NPC. Esse NPC, ele queria criar esse protagonista para ele ser o caos ali nesse mundo, para ele ser o mal absoluto, né? E nosso protagonista no começo ele não entende porque ele foi sequestrado nem nada, mas depois ele vai entendendo. E esse NPC, ele faz nosso protagonista passar pelo inferno na Terra, velho, pra ele se tornar o caos absoluto, né? O que acontece? Os protagonistas, depois de passar 20 anos nesse treinamento sem poder sair daquele lugar, daí ele alcançou o ápice de tudo. Só que acontece? Nosso protagonista nunca venceu aquele velho, né? Aquele velho morreu sem perder pro nosso protagonista. E quando o nosso protagonista vê esse velho morrer, né? Porque esse velho morreu e o protagonista não tinha remorso nenhum, porque esse velho sequestrou ele. E quando ele morreu, nosso protagonista finalmente podia sair dali, né? Ele deu uma missão para nosso protagonista conquistar o mundo ali, né? O mundo de Olympus. Então, nosso protagonista, quando ele saiu dali, ele tava no level máximo de tudo. Só que o que acontece? O jogo acabou reduzindo ele pro level 1. Né? As habilidades deles estavam no máximo, mas o jogo botou ele no level 1 de novo.
de level 99 pra cima, né? Porque o mais forte do jogo era level 90, era level 85. E nosso protagonista era level 99, ele era o mais forte de todos. Só que o jogo desceu pro level 1, mas as habilidades dele estão tudo no máximo. Então, tipo assim, não adiantou quase nada, né? Só o level dele que tá baixo. E agora o nosso protagonista vai fazer de tudo pra quê? Pra reconquistar esse mundo, né? Ao seu mal, né? Porque ele é o deus do caos, então ele vai ter que conquistar esse mundo e fazer a missão que se fez, deu pra ele, né? Se ele vai conseguir ou não. E o que acontece? O que acontece? Nosso protagonista ele é confundido com o serial killer. Então vários NPCs e pessoas ali que jogam esse jogo vão atrás do nosso protagonista, né? Porque eles acham que nosso protagonista é serial killer. Mas dá pra ver que não é ele, porque o serial killer tem cabelo amarelo, né? Mas só pra deixar claro, né? E agora nosso protagonista tem que passar para a missão de conseguir sair vivo dali, né? Porque todo mundo acha que ele é o serial killer. E também tentar conquistar esse mundo. Se ele vai conseguir ou não, aí com vocês. Captura de Golem. O que acontece? Nosso protagonista, ele tá mostrando ele no tempo de escola dele. E ele e seu amigo, né, pra matar o tempo, eles estão criando um jogo, né, inventando um jogo na mente dele, né. E eles inventam um jogo e eles passam um tempo. Aí passando esse tempo, nosso protagonista mostra nosso protagonista mais adulto. E ele trabalhando como pedreiro, né, porque ele era uma pessoa pobre. Ele não investiu nessa carreira de jogos, né. E ele tá contando pro pessoal lá do trabalho dele que ele conseguiu financiar a casa dele. Que ele conseguiu comprar uma casa, né. Era uma casa humilde e tudo mais, né? Mas dava pra ele morar com ele e com a irmã dele, né? E ele tava todo feliz e tudo mais. Chega em casa, vê a irmã dele, né? Eles conversam, tem um treinamento entre irmãos, né? E nosso protagonista, ele vai pro segundo trabalho dele, que ele é meio que ele trabalha meio que um barman, né? Num karaokê, né? Ele trabalha no karaokê. E nosso protagonista, quando ele tá lá, de boa, chega um grupo e esse grupo tá bêbado, né? Esse grupo acha que ali era uma casa de swing, aí o cara pede nosso protagonista pra mandar uma mulher lá. Só que nosso protagonista fala, não, aqui não é uma casa desse tipo, aqui é um karaokê normal, né? E esse cara acaba atacando o panfleto do nosso protagonista, pra não ficar puto, né? Porque nosso protagonista, como o dia tá ruim assim, né? Mas nosso protagonista, o que acontece? Nosso protagonista vai pra casa, ele tá tomando um banho, e ele vê o pendrive, e ele lembra com um amigo de infância dele, que ele construiu o jogo lá na escola, deu esse jogo pronto pro nosso protagonista. E nosso protagonista joga, ele vê que o jogo, que ele tá meio ruim no jogo, né? Mas ele passa a noite toda jogando. Aí no dia seguinte ele vai trabalhar. Quando ele vai trabalhar, ele recebe uma ligação do banco, e o banco diz que tá tendo o nome dele, tá tendo fraude, e o nome dele tá no meio, né? Então nosso protagonista percebe que ele acabou perdendo a casa dele, e nosso protagonista fica puto com esse mundo, né? Ele fala, eu queria que esse mundo não existisse mais. O que acontece? E ele olha pra uma torre, e essa torre só ficava vazio ali, e ele deseja que a torre explodisse, né? E quando ele acorda no dia seguinte, ele vê que a torre explodiu. E o que acontece? Começa a sair monstros lá, esses golems, né? Esses monstros de golem. Começa a sair. E agora, todo jogo que nosso protagonista criou com seu melhor amigo tá no mundo real, né? E nosso protagonista que escuta dos caras do trabalho dele que o governo tá pagando uma grana preta pra quem conseguir matar esses golems, né? Nosso protagonista agora vai começar a caçar esses golems, porque a vida dele tá um inferno. Ele tem que pagar as contas dele, tem que pagar a conta da irmã dele, né? Pra botar a irmã dele numa boa faculdade, numa boa escola, pra que a irmã dele não possa sofrer no mundo igual ele sofreu, né? E se ele vai conseguir ou não ajudar a irmã dele, pagar aluguel e sair dessa fraude aí que foi envolvida no nome dele, né? E lutar contra esses golems, eu vou deixar com vocês, pessoal. Double Click. Nosso protagonista, ele jogava um jogo, e esse jogo, ele era o top 1 desse jogo, né? E nosso protagonista contando como é que foi que ele começou a jogar esse jogo, e ele conta que ele só jogava esse jogo, por quê? Porque era a única coisa que o PC dele aguentava, então ele jogava esse jogo. Mas ele queria ser o melhor nesse jogo, então ele pegou o personagem mais ruim do jogo, e virou o melhor ali, ele virou o top 1, né? Tanto que ele até recebeu uma carta lá de agradecimento, porque o jogo tava acabando, e eles iam fazer um jogo 2.0, mas nosso protagonista não sabia disso, né? Nosso protagonista recebe um teclado lá, ele fica até chocado, porque ele achou que seria um presente maior pelo jogo, né? Já que ele era o top 1, né? Mas nosso protagonista deu um teclado, né? E ele segue a vida dele. E ele vê uma pessoa lá, ele vai pra escola dele, né? Tá indo pra escola, ele vê um panfleto de que abriu meio que uma academia de game, né? A escola, nessas escolas do Japão tem várias academias, tem vários tipos de esportes, e havia um esporte de game. E nosso protagonista até deixa passar, vai com um amigo dele, começa a conversar lá na escola, né? Esse não é um pouco comédia, né? E nosso protagonista ainda não sabe que fizeram esse jogo dele 2.0, né? Ele não sabe ainda, né? E o amigo dele chama ele pra lan house, mas nosso protagonista fala que tem que focar nos estudos, porque ele tá indo mal na sala, né? Na escola. E ele fala, não, tem que focar nos estudos. Mas esse amigo dele fala, não, vamos na lan house. E o amigo dele consegue convencer ele. Nosso protagonista joga com o amigo dele lá, e ele vê esse jogo que parecia com o jogo que ele jogava antes. E ele acaba perguntando pro amigo dele, o amigo dele dá uma aula ali, né? Mas nosso protagonista acaba pegando muito rápido esse jogo, né? Porque ele vê que é o mesmo jogo, só que agora com um gráfico bom, né? E nosso protagonista, ele fica todo feliz que o jogo que ele jogava, que ele era o top 1, criaram um 2.0 e melhor agora, né?
Nosso protagonista descobre que tá tendo torneios e tudo mais, e ele é o top 1 desse jogo, né? Nosso protagonista, ele fala que quer derrotar uma pessoa pra poder entrar nesse grupo. Porque, tipo assim, pra você escrever no grupo lá, pra você criar uma equipe, você tem que derrotar a pessoa lá, ou pelo menos ser tão bom pra pessoa te chamar, né? Ele fala que quer derrotar essa pessoa. E agora o nosso protagonista vai treinar pra derrotar a presidente do grupo, né? Tanto que a presidente, ele fala na cara da presidente sem saber que era ela, né? Que ele queria derrotá-la. E agora o nosso protagonista vai trilhar um caminho, né? E ele vai tentar derrotar essa presidente, né? Pra poder entrar nesse grupo, né? Se ele vai conseguir, eu não vou deixar com vocês. Mas esse manhwa aqui, o que acontece? Esse protagonista, ele tem um problema, né? Que ele não pode ficar jogando muito, porque ele tem muita hiperatividade. Se ele ficar jogando muito, ele acaba desmaiando, né? Porque ele, tipo, os personagens não conseguem acompanhar o nível de bom que ele é, né? E nosso protagonista, ele pega o pior personagem do jogo, né? Que é o personagem mais fraco do jogo, né? E agora vai fazer aquilo tudo pra derrotar todo mundo com esse personagem mais fraco. Se ele vai conseguir ou não deixar pra vocês, pessoal. Tudo começa com o nosso protagonista, Red, ele tá chorando e tá muito bêbado, né? E ele descobriu que ele foi traído pela sua equipe, né? Só o seu melhor amigo, um melhor amigo dele que ficou do lado dele. Nem a namorada dele, que ele passou 8 anos junto com ela, ficou do lado dele, né? E a namorada dele também traiu ele, todo mundo traiu ele da equipe, menos o seu melhor amigo, né? E nosso protagonista tá todo triste, né? Chorando ali e tudo mais. E ele fala, pô, todo mundo me traiu, até minha namorada, que eu passei desde a minha pobreza com ela, até minha ascensão com ela, por que não me traiu logo agora, velho? Agora que eu precisava mais dela. E nosso protagonista fica muito puto, triste pra caramba, né? E ele era o campeão mundial, né? E ele fica muito triste, ele tinha muita fama, né? E ele tava fazendo maior escândalo. Nosso protagonista, ele foi beber uma água, né? Já que ele tava muito puto, ele acabou bebendo água. E seu amigo também falou, não, vamos beber uma água aqui e tal. Só que nosso protagonista, de alguma maneira, ele foi empurrado pra dentro da máquina. E nosso protagonista, quando ele foi empurrado pra dentro da máquina, vários repórteres pessoas apareceu. E uma pessoa que nosso protagonista considerava muito um amigo, que ele ajudou pra caramba desde o começo, acabou aparecendo. E esse cara também foi um dos que traiu o nosso protagonista, né? E esse cara fala pro melhor amigo do nosso protagonista também vendeu ele, né? Porque nosso protagonista assinou um contrato com a empresa que, tipo assim, que deixaria na mão da empresa os jogadores. Só que, tipo assim, então todos os jogadores foi vendido. E também o melhor amigo do nosso protagonista, né? Esse melhor amigo do nosso protagonista se vê traído também. Ele sai dali correndo e nosso protagonista se vê sem ninguém mais nesse mundo, né? Solitário, traído por todo mundo e também sozinho, né? E ele acaba dando um soco na máquina. E quando ele dá um soco na máquina cai. E o que acontece? Nosso protagonista acaba se vendo desmaiado e ele acaba percebendo que ele retornou 5 anos no passado, né? Antes dele ser aquele jogador fodão pra caramba, né? E eu vou deixar com vocês pra vocês saberem o que ele vai fazer agora. Se ele vai conseguir ser o campeão do mundo de novo, né? Lógico, sabendo todo o tipo de cobra que tem perto dele e vai valorizar quem realmente deve valorizar ou não. Aí eu vou deixar com vocês, pessoal. Vocês têm que ver esse manhwa.